Fala, catalisador! Vamos estudar agora sobre isomeria. Você vai ver aí no seu livro que isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes formas estruturais. Professor, eu não entendi nada. O que é isso? Nada mais é do que o seguinte. Por exemplo, você vai ter ali o metoximetano e o etanol. Você vai ver que a fórmula molecular dos dois é C2H6O. Só que, no entanto, cada um deles é um composto com funções diferentes, com aplicações diferentes, com fórmula estrutural diferente. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, porém, eles vão ter características diferentes que vão os diferenciar. Então, a isomeria, esse prefixo iso, significa igual, tá? E aqui em Química você vai ver muito isso. Tem aí um exemplo também no seu livro que vai dizer o seguinte, é a mesma coisa também de você ter várias letras como A, O, R e M. Dá para formar várias palavras diferentes, não é isso? Dá para formar amor, Roma, mora, Omar, ramo. São as mesmas letras, mas são palavras diferentes na química da mesma forma. Sori, qual é a utilidade disso na nossa vida? Você vai perceber, por exemplo, com relação ao medicamento talidomida, que foi proibido, né, aqui no Brasil, depois de ter provocado aborto, ou aliás, principalmente deformações nos filhos, né, das mulheres grávidas, na época em que ele surgiu. Por quê? Porque eles não tinham comprovação ainda naquela época de que a melhor forma de utilizar a talidomida não era na função cis, mas sim na função trans. O que é isso? É algo que nós vamos ver em isomeria, que é um tipo de classificação. E aí foi percebido isso só depois, mas aí já foi proibido ele devido aos malefícios que ele pode causar. Hoje já são utilizados outros tipos de medicamentos com relação à gravidez. Você vai ver aí que principalmente com relação a medicamento, tem essa necessidade de você utilizar o composto específico que tem uma forma molecular tal e que seja determinado composto e não outro. Por quê? Porque se for aquele outro não vai dar o mesmo efeito, não vai ter o mesmo resultado. Então a isomeria basicamente na nossa vida está muito presente na questão dos medicamentos. E também você vai perceber mais aí à frente que também vai estar relacionado um pouco com a questão do nosso organismo. Você vê lá em biologia, aquela questão do modelo chave-fechadura, que tinha aqueles negócios que só poderia encaixar se fosse exatamente naquele modelo. Então a isomeria também tem um pouco algo semelhante. Se não for determinado composto, ele não vai se encaixar. Se não for no nosso organismo, e assim vai indo. Então você vai ver aí alguns tipos de isomeria no seu livro e também nos assuntos que nós vamos ver mais à frente.